Oi, pessoal! Hoje gostaria de compartilhar com vocês como me tornei psicóloga na Itália. No Instagram, venho recebendo algumas perguntas de alguns psicólogos formados no Brasil que têm o sonho de estudar aqui na Itália ou de iniciar a própria carreira aqui e gostaria de ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas. Meu nome é Laís, sou psicóloga formada no Brasil e depois da graduação decidi continuar os meus estudos em Milão, na Itália. Antes de tudo, deixa eu contar um pouquinho sobre como funciona o sistema educacional na Itália. O nosso ensino médio se chama na Itália superiore e dura um ano a mais do que no Brasil. Então, geralmente, um italiano, ele vai concluir o seu ensino médio quando ele tiver 19 anos de idade. Então, o brasileiro que termina o seu ensino médio e deseja continuar os seus estudos aqui na Itália, vai ficar faltando um ano. Fica atento a essa diferença. O italiano terminou o ensino médio na Itália. Ele pode, então, querer iniciar a sua universidade. As universidades aqui, geralmente, elas duram em torno de 5 anos. Dividida em laurea triennale, que dura 3 anos, e a laurea magistrale, que dura 2 anos. Geralmente, como no caso dos psicólogos, é necessário a inscrição em um conselho nacional. No caso dos psicólogos, se chama Alboa degli Psicologi. Atenção que não é tão fácil terminar a faculdade e se inscrever nesse Conselho Nacional. Aqui, para você começar então a atuar como psicólogo na Itália, você precisa fazer um estágio obrigatório de 750 horas e passar em um exame. Esse exame, no passado, se chamava Exame de Stato e hoje em dia se chama Prova Prática Valutativa. E aí, depois que você passou por tudo isso, você pode então se inscrever no Conselho Nacional dos Psicólogos. Fique atento que existe uma diferença entre a profissão do psicólogo e a profissão do psicoterapeuta. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse percurso é o que geralmente o italiano seguiria. Agora eu vou falar do meu caso, uma pessoa que concluiu a sua faculdade de psicologia no Brasil e veio para a Itália. E aí, como que se faz? Então, um psicólogo brasileiro que deseja se transferir para a Itália tem duas opções. A primeira opção, validar a profissão, e a segunda opção, validar os seus títulos de estudos. Primeira opção, validar a profissão, requer a intervenção do Ministério da Educação italiana. Pelo que eu pesquisei, esse processo ele é muito burocrático e demorado, e foi por isso que eu descartei essa opção. A segunda opção, validar os títulos acadêmicos, foi a opção que eu escolhi. Esse processo é feito pelas universidades italianas. Então eu fui lá e me inscrevi no curso de laurea magistrale. Embora eu já tivesse o título de psicóloga no Brasil, a gente está em outro país, não? E aqui na Itália, como eu mencionei anteriormente, eles estudam um ano a mais no ensino médio, o curso de psicologia aqui é integral e tem muito mais exames em relação ao Brasil. Então, se a gente for ver, os meus títulos brasileiros foram equivalentes a um Bachelor's Degree, o que então me permitiu me inscrever diretamente em um Master's Degree, ou seja, a laurea magistrale italiana. Resumindo então, para eu conseguir atuar aqui na Itália, eu tive que fazer 2 anos de mestrado, 1 ano de estágio e passar então nesse exame de habilitação profissional. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês como foi a minha experiência numa universidade italiana. Primeiro vamos começar com a inscrição no curso. Aqui na Itália, o ano letivo ele começa em outubro e não em janeiro como no Brasil. Então, o prazo para você se inscrever na universidade geralmente ocorre entre maio e julho. Então, fique atento a esses prazos para você não perder o seu ano acadêmico. Um outro ponto é o número de vagas. Muitos cursos aqui na Itália eles funcionam com o número chiuso, ou seja, vagas limitadas para aquele curso. No curso que eu fiz, de laurea magistrale em psicologia clínica e neuropsicologia no ciclo de vita,
na Università Milano Bicocca, havia 240 vagas. E como eles decidiam quem ia ficar dentro ou quem ia ficar fora? Era em base em uma série de critérios, como a nota final que você tirou no curso de Laurea Triennale em Psicologia, outros títulos acadêmicos, proficiência em outros idiomas. E muitas universidades aqui, elas oferecem vagas destinadas a estudantes estrangeiros. Eu sei que no meu curso eram destinadas 4 vagas para estudantes internacionais, ou seja, pessoas de fora da União Europeia. E como funciona se você quiser ser um estudante internacional? Você vai precisar obter um visto de estudos, ou seja, passar pela seleção da universidade e aí eles vão avaliar se você tem um nível intermediário de proficiência na língua. E eu também sugiro que você pesquise na internet se a sua universidade ela oferece cursos em inglês. Eu sei, por exemplo, que na minha universidade tinha esse curso ministrado totalmente na língua inglesa. Mas não tinham só esses 2 cursos, também tinha o curso de Laurea Magistrale em Psicologia Sociale, que era então para quem gosta mais da área social. Também tinha o curso de Laurea Magistrale em Psicologia dello Sviluppo, então para quem gosta de trabalhar com as crianças. E aqui eu tô falando então para quem é um estudante internacional, não para quem então não tem um permesso de soggiorno e um passaporte europeu. Mas e para quem tem? Como é que funciona? No meu caso, por exemplo, eu casei com um italiano, então eu tenho o permesso de soggiorno por motivo familiar. Então eu pude concorrer com aquelas vagas dos italianos, aquelas 240 vagas, no meu caso, né, no meu curso. O interessante é que você também, se você tiver esse passaporte europeu ou esse permesso de soggiorno, você pode fazer o processo que eles chamam de ISEE, que é a isenção ou a redução de taxas em base à sua renda familiar. E no meu caso, por exemplo, em um ano de curso eu paguei 700 euros. E eu sei que o máximo que uma pessoa poderia pagar no meu curso é 4.000 euros. É lógico que esses custos eram de 2018 e esses preços eles variam dependendo da universidade que você fizer. Agora, dentro da universidade, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência em relação aos estudos e aos professores. Primeiro, as faculdades aqui elas são integrais, então é muito difícil você ver os italianos conseguindo conciliar o trabalho com os estudos e ainda ter uma boa média. Geralmente, quando eles conseguem um emprego é de vendedor, caixa, garçom. É difícil conciliar os estudos com o trabalho porque a carga horária de cada disciplina é muito intensa. Então, assim, você chega em casa, bundinha na cadeira e vamos estudar, porque cada professor ele passa em média de 3 a 4 livros. E em cada semestre a gente tem 4 disciplinas, então assim, é bem pesado. A gente tem matérias que são disciplinas que são obrigatórias e outras que são eletivas, então você pode escolher qual disciplina você quer cursar em uma gama de opções. Outra coisa que eu descobri a existência aqui na Itália foram as provas orais. Então você se apresentava no dia do exame e o professor ele podia fazer uma série de perguntas sobre os livros que ele tinha te sugerido de ler. E a sua nota dependia do seu poder de convencimento, então de quanto você tinha entendido sobre o conteúdo daqueles livros. E não pensem que eles pegavam mais leve comigo porque eu era estrangeira. Não mesmo. É lógico que eu tive professores mais compreensivos. Por exemplo, eu tive essa professora que ela me perguntou: Laís, você quer fazer o exame em inglês ou você precisa de mais tempo? Enquanto eu tive uma outra professora que já no primeiro dia de aula ela falou em voz alta: quem não souber o subjuntivo nem deveria estar aqui. Gente, imagina minha cara, não? Naquela época eu estava ainda aprendendo a conjugar os verbos no passado e no presente. Então eu quase comecei a chorar ali no meio da sala de aula, não? Então, gente, é um processo bem desafiador. E então quem está passando por essa situação tem toda a minha empatia. É lógico que eu fiquei perdida, sabe, nas pequenas coisas e foi uma coisa muito intensa para mim. Por exemplo, para me localizar, não, para saber onde que eram minhas aulas, não, uma coisa boba, não. Então, às vezes eu tinha aula em um edifício, aí a outra aula era um edifício a 1 quilômetro do outro, então tinha uma ansiedade.
Mas foi um processo muito lindo, enriquecedor. As aulas densas, cheia de conteúdos, professores super preparados. Eu tive aula com professores que traduziram o DSM, então você imagina aquele show de aula, né? Coisa linda. Então, depois de muitos estudos e de muitos exames, consegui então o meu diploma italiano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estágio e o exame de stato, que atualmente hoje se chama prova prática valutativa. Para atuar como psicóloga aqui na Itália, depois da conclusão do meu curso, eu fui obrigada a fazer um estágio de 1000 horas, que deveria ser completado em um ano. Em seguida, então eu tive acesso a esse famoso exame de stato, que hoje é conhecido como prova prática valutativa. Esse estágio ele tem um nome especial na Itália, se chama tirocinio pós-laurea, e foi bem difícil de encontrá-lo. Imaginem, um monte de interessados de diversas partes da Itália procurando ao mesmo tempo as poucas vagas de estágio a partir de uma lista de instituições credenciadas. A demanda é alta e a oferta é baixa, então é bem difícil. No final eu consegui então achar o meu estágio. É importante enfatizar que esses estágios eles não são remunerados. As regras mudaram e hoje em dia esse estágio ele precisa ser realizado no segundo ano da laurea magistrale. E a carga horária foi reduzida de 1000 horas, agora você só precisa fazer 750 horas. Então tá, você fez o estágio, bonitinho, agora vai para sua prova prática. Eu fiz esse exame no período do Covid, então foi um exame online, durou 30 minutos e foi dividido em 4 etapas. Então, teve a parte de avaliação dos construtos teóricos. Laís, me fale sobre a empatia. E aí eu tinha que falar, segundo o autor tal, a empatia pode ser definida, quais são os instrumentos que podem ser utilizados para avaliar esse construto, o que as pesquisas científicas falam sobre esse construto. Aí, a segunda prova, realizar um projeto. Então, por exemplo, Laís, você como psicóloga foi chamada para trabalhar em uma escola. A escola tem o objetivo de favorecer a socialização dos estudantes do ensino fundamental. Como é que você planejaria esse projeto? Então aí eu tinha que falar as fases desse projeto, quem seria convocado, quais instrumentos psicológicos eu utilizaria, em quanto tempo. É bem complicado. Aí a terceira fase é a análise de um caso clínico. Então lá contavam a historinha de uma pessoa e aí você tinha que analisar, não? Tratamento, diagnóstico, encaminha para o psiquiatra, não? E, enfim, falar sobre o código de ética dos psicólogos. Eles faziam alguma pergunta, não sobre o sigilo, sobre outras questões, e aí você respondia. Se você passou na prova, ótimo, agora sim você pode então se inscrever no álbum A dele Psychology da região onde você mora. Então, se você mora em Milão, então você pode se inscrever na região da Lombardia. Bom, depois de todo esse processo, existe uma pequena grande coisa a ser mencionada. A profissão de psicoterapia é regulamentada por lei aqui na Itália. O que isso quer dizer? Enquanto o psicólogo ele pode fazer avaliação psicológica, atendimento psicológico, suporte psicológico, reabilitação, entre outras coisas, ele não pode fazer terapia ou psicoterapia. Ou seja, ele não pode tratar de transtornos de personalidade ou tratar casos complexos que exigem a transformação profunda da personalidade do seu paciente. Então, se você quiser atuar como psicoterapeuta, você vai precisar fazer uma especialização em psicoterapia. E dura 4 anos. E você pode, então, se aprofundar em alguma das abordagens da psicoterapia. Cognitiva comportamental, sistêmica, psicoterapia integrada, psicanálise. Não é como uma faculdade, uma coisa meio tradicional. É assim, por exemplo, eu tenho aula de 15 em 15 dias nos finais de semana e é muito mais prático, não? Então a gente vai discutir os casos clínicos e isso até pode ser até um tema para um outro vídeo. E algumas dicas que eu posso te dar depois dessa minha experiência.
Essa dica vai principalmente para quem quer estudar aqui ou trabalhar aqui. Aprendam italiano antes de vocês virem para a Itália. Os italianos, eles falam italiano, eles não falam inglês. Poucas pessoas falam inglês aqui. Vocês vão ver que esse negócio de se virar, de saber se expressar, faz toda a diferença. A experiência fica muito mais bela. A segunda dica que eu posso te dar é, como vocês viram que é muito difícil conciliar os estudos com o emprego, é importante que vocês venham com dinheiro ou que vocês tenham um suporte financeiro, porque o processo é muito longo, seja o processo de validar a profissão ou de validar os títulos acadêmicos. E a terceira dica barra alerta é: psicólogo brasileiro formado no Brasil não pode vir atuar como psicólogo clínico aqui na Itália. Isso é considerado um crime. O psicólogo brasileiro formado no Brasil, ele precisa fazer esse processo que eu falei, de validação da profissão ou validação dos títulos acadêmicos e se inscrever no Conselho Nacional. E aí sim você pode trabalhar. Fique atento, porque isso, se você for denunciado, você pode ir para a cadeia e pagar multas. Gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado. E se vocês tiverem dúvidas, eu tô aqui, ó, pronta para ajudar vocês, para responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Tchau!